Na nossa aula gameplay de hoje, vamos falar um pouco sobre a agricultura no Egito Antigo, como produziam seus alimentos e como era feita a produção dos grãos. Estamos aqui acima de um silo no Egito Antigo. Muitos desses existiam para que fossem armazenados os grãos que eram produzidos por meio da agricultura. E a agricultura era a base da sociedade egípcia, então a agricultura tinha uma importância enorme e ela só era possível graças às técnicas que utilizavam a água do rio Nilo, a fertilidade do solo e também sobre todo um sistema econômico que girava em torno da armazenagem e distribuição desses grãos. Então, vamos começar a nossa aula. Boas-vindas à Agricultura e Estações. Estamos aqui em meio a uma plantação de trigo no Egito Antigo. Embora cultivassem safras em diferentes oásis no deserto, a maior parte das terras aráveis ficava perto do Nilo. Eram cultivados dois tipos de cereais, cevada e um trigo antigo conhecido como farro. Estes dois ingredientes importantes contribuíram para estabelecer o pão e a cerveja como a base da dieta e da economia egípcia. Então, a base da economia agrária egípcia era basicamente o trigo antigo e a cevada. Então, o pão e a cerveja eram muito consumidos, inclusive até as crianças consumiam. A era ptolemaica criou uma revolução agrícola, com a introdução de técnicas agrícolas avançadas e novos tipos de grãos como arroz, trigo duro e painço. A consequente produção agrícola em massa fez crescer muito a economia do Egito Antigo. Também incitou o desenvolvimento de armazenagem e transporte, permitindo o comércio com regiões distantes. Então, o aumento da produção agrícola com a introdução do arroz e outros grãos acaba envolvendo toda a sociedade nesse processo. Então, a gente consegue ver aqui a população toda envolvida na produção e armazenagem e comercialização desses grãos e acaba sendo importante para a organização econômica da sociedade. Os tributos e também os pagamentos em salário acaba sendo feito dentro dessa lógica dos grãos e isso acaba fazendo girar a economia em torno da produção agrícola. As rações de pão e cerveja faziam parte de um sistema de pagamento por escambo. O Estado os utilizava para pagar salários àqueles que trabalhavam nas pedreiras e em canteiros de obras. A cerveja era tão importante que os egípcios tinham uma deusa da produção de cerveja, Tenenet. Tenenet é vista em muitas pinturas e esculturas com cerveja, e mulheres são retratadas como as principais cervejeiras. Então a cerveja é uma das bebidas mais antigas da humanidade e na sociedade egípcia ela estava associada a uma divindade e também fazia parte, como nós vimos, do ciclo econômico. Vários trabalhadores, não só aqueles envolvidos na produção de grãos, recebiam o seu pagamento em forma de grãos, de pão e cerveja. A fim de aumentar a produção agrícola, as terras férteis foram divididas em lotes e estimulou-se a criação de grandes regiões agrícolas. O Estado e os templos eram os maiores proprietários de terras. Dependendo da região, as terras eram administradas por servos ou alugadas por particulares. Antigos egípcios dependiam de ferramentas rudimentares para o cultivo. O solo era revirado com enxadas e arados eram usados para criar sulcos. Então, uma das tecnologias que ajudavam na produção agrícola era o arado, principalmente o arado de metal. Então, essa ferramenta aqui, que era utilizada através da tração animal, a força dos animais ajudava a abrir sulcos na terra, ou seja, abrir buracos na terra para que facilitasse o plantio. E como nós conseguimos ver aqui, os territórios eram divididos em loteamentos e alguns servos administravam as terras e outras eram alugadas.
Agora, uma outra questão fundamental para se manter o plantio era o domínio, claro, das cheias do rio Nilo. As cheias do rio acabavam determinando o calendário agrícola, e isso era fundamental para que a agricultura acontecesse. As 3 estações conhecidas como Akhet, Peret e Shemu correspondiam a etapas específicas do processo agrícola e às mudanças naturais do rio. O Akhet era a época da cheia, começando com o surgimento da estrela Sirius em julho. O Peret era a época das terras serem cultivadas, aradas e semeadas. Isso se dava por outubro e novembro. O Shemu acontecia de maio a setembro, época da colheita e da coleta de impostos. Então nós temos aí todo o ciclo do calendário agrícola voltado para a cheia do rio Nilo. Então a cheia do rio Nilo determina o início do calendário, depois vem o período do plantio e depois o período da colheita e coleta de impostos. Então o controle da cheia do rio era fundamental para que se organizasse o calendário e para que a produção agrícola prosperasse. Então a produção agrícola dependia desse calendário, e esse calendário era determinado pelo faraó. Então a figura de poder central tinha o controle da fertilidade do rio, por acreditar, claro, toda a sociedade que ele era um Deus vivo e que ele tinha ele toda a fertilidade do solo e do rio dependia da vontade do faraó, ou então que todos respeitassem as leis do faraó. O dever do faraó era manter a ordem e proteger o seu povo. Os sacerdotes e os governadores locais também queriam o papel de protetores do povo. Porém, qualquer variação nas estações do Nilo podia ocasionar escassez de água. Isso tinha consequências devastadoras nas safras de trigo e cevada. O faraó, os administradores e os sacerdotes sabiam que precisavam demonstrar suas habilidades para evitar tamanha catástrofe, e assim inventaram a história que seria escrita na Estela da Fome. Então, como o faraó tinha como função controlar as cheias do rio Nilo e tinha seus sacerdotes para ajudá-lo nessa função, havia, claro, o controle da cheia do rio através da observação dos astros, como a lua, através dos ciclos da lua, mas também o que reforçava essa ideia na sociedade era a história por trás dessa crença. A história começa com o faraó temendo pelo seu povo. O nível do Nilo não subia havia anos e o povo morria de fome. Em busca do que provocava aquilo, Djoser vai falar com Khnum, o deus protetor da região e a origem da seca. Djoser faz oferendas ao deus e ordena que seus sacerdotes restaurem o templo de Khnum. Essas oferendas agradam ao deus e as cheias são restituídas. Esta história pretendia ressaltar a importância das deidades no dia a dia de todos, enquanto também demonstrava o papel crucial que os sacerdotes e o rei tinham em alimentar e proteger o povo do Egito. Então essa crença de que o faraó tinha o poder de controlar a cheia do rio Nilo vem de uma história antiga em que um faraó teria feito oferendas a um dos deuses, que é o deus da cheia do rio Nilo, e isso teria influenciado no retorno da fertilidade, teria salvado a sociedade egípcia. Então há uma crença em torno da visão que o faraó é um deus e de que ele controla a fertilidade do rio Nilo. E como podemos observar, o rio Nilo é uma faixa fértil próxima a essa região, mas nós temos uma outra região que é totalmente desértica e que não há possibilidade de plantio nenhum. Então somente nessa região era possível ter vida, e toda a vida era vinculada à produção agrícola, e toda a produção agrícola era controlada pelo faraó. Então encerramos aqui mais essa videoaula. Quero que vocês compartilhem e quero deixar aqui um abraço e um salve aos meus alunos do 6º ano, que é para eles com todo o carinho que eu produzo esse conteúdo. Até a nossa próxima videoaula, em que nós vamos começar a tratar sobre a sociedade grega. Logo teremos uma sequência também de vídeos falando sobre a Grécia Antiga. Muito obrigado por acompanhar e compartilhe e marque seu professor se você quer que ele use esse conteúdo em sala com você.